paz do Senhor Jesus, missão e de pregar Grace em mais um vídeo. Falamos sobre as cartas do Apocalipse. Já víamos falando de outras cartas, são 7 cartas, e no capítulo 2 do livro de Apocalipse, o versículo 18, fala a carta à igreja em Tiatira. E que você possa me ajudar a crescer esse canal, se inscrevendo nele e também apertando o sininho da notificação, dando o like, o joinha e também deixando uma mensagem aqui para nos ajudar aquilo que você achou do vídeo ou aquilo que você quer falar no que está no teu coração. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleraste a essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, e aos tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Veja, mais uma carta de Jesus às igrejas, agora direcionada à igreja de Tiatira. Primeiramente, o Senhor, o que Ele faz? Ele mostra o que eles faziam de correto. Elogiou as suas obras, elogiou o seu comportamento diante daquilo que eles realmente estavam vivendo diante de Deus, como uma luz, como alguém que está praticando aquilo que o Senhor havia ordenado. Como disse aqui o Senhor: conheço as tuas obras. Olha que coisa tremenda. O teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Né? Que coisa tremenda. Uma igreja que vivia em serviço do Senhor. Quando nós falamos sobre uma igreja, um ministério, nós estamos falando sobre diversas situações que às vezes acontecem. Às vezes acontece uma situação difícil, ou uma situação que realmente veio trazer um alarde, como aconteceu recentemente com aquela cantora que teve um problema lá, acabou tendo o problema de matar o marido e muita confusão, e as pessoas começaram a generalizar, como se nós, todos os crentes que estão na igreja, fôssemos iguais, ou estivéssemos querendo praticar ou realmente incitar a mesma situação. Aqui nós vemos que era uma igreja que o Senhor elogiou pela sua fé, pelo seu amor, pela sua dedicação. O Senhor falou sobre a sua perseverança, que as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Olha que coisa gloriosa. Porém, o Senhor vem, tenho contra ti que toleras a essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Veja, às vezes uma pessoa que tem um nome de quem é vivo, de quem realmente está na casa de Deus, porém está vivendo de engano. Existem muitas situações
que muitos pastores estão permitindo dentro das igrejas alguém que venha profetize, alguém que venha falar que Deus mandou dizer, porém começa a incitar as coisas erradas, começa a ensinar coisas que não provêm de Deus e às vezes acontece diversas situações que realmente traz um mal sobre aquela obra, sobre aquele ministério. Nem todos que dizem ser profetas são profetas. Nem todos que têm um nome de profeta é profeta, porque ele não ensina a palavra de Deus, mas ensina as coisas erradas, somente quando conduz as pessoas ao erro e a praticarem a idolatria. E aqui, meu querido, o que nós vemos desta igreja? Nós vemos que esta mulher estava vivendo uma situação e que estava contaminando muita gente dentro da igreja, porém o Senhor falou que ia prostrar ela numa cama por causa da sua iniquidade. A igreja de Tiatira tem obras diante de Deus: amor, fidelidade, generosidade, paciência, persistência, crescimento e expansão. Mas tolera o espírito de Jezabel, que havia derrubado um reino com sua feitiçaria em submissão, aceitando o direcionamento de uma mulher rebelde e contaminada. E estavam sendo seduzidos e entregando o seu sacerdócio e reino, como Acabe, sendo ensinados a praticarem imoralidades e pecados contra Deus. Não aconteceu isso na vida de Acabe, que entregou a direção do seu reino para Jezabel, aquela mulher que realmente seduziu o povo de Israel, os levou à idolatria para adorar a Baal e a Sera. Veja, o mesmo espírito demoníaco estava também nesta mulher, que estava seduzindo os servos de Deus a praticarem a prostituição, a praticarem a idolatria. E aqui Deus estava trazendo uma palavra dura, dizendo: por que você tolera essa mulher que está fazendo tudo isso de errado dentro da minha casa? Então, muitas vezes, se nós toleramos e achamos que aquilo está certo, nós também estamos cegos, estamos sendo guiados por uma direção errada. Porque você pode pregar aqui na direção certa, anuncia, ensina a verdade, mas vem alguém dentro da mesma igreja e ensina o que é errado, aí você está sendo colocado para trás. Não como aquele que está dirigindo, mas por aquele que está sendo dirigido. Por que tolera Jezabel dentro da casa de Deus? Por que tolera esse espírito enganoso dentro da casa de Deus? Corta isso. Porque o Senhor falou aqui uma promessa gloriosa: que aquele que fosse fiel ao Senhor, ele disse que eles iam reger as nações e teriam também recebido a estrela da manhã. O Senhor promete muitas vitórias, muitas bênçãos aos servos de Deus, daqueles que guardam a palavra no coração, daqueles que são fiéis a Deus em todos os momentos, que não aceita o erro, não aceita a derrota de Satanás e não aceita esse espírito maligno querendo trazer confusão dentro da igreja. Receba no teu espírito nesta hora e comece a meditar que a igreja ela tem que ser dirigida através da unção e através da direção do Espírito Santo de Deus. E você tem que fazer isso. Não aceite, não toleres o pecado dentro da igreja, mas mostre que realmente as pessoas precisam praticar boas obras, praticar a palavra de Deus através do ensinamento e fugir da idolatria, fugir do pecado. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.